A paz do Senhor novamente. Livro de Salmos ainda, capítulo 99, versículo 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e eles os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Tu foste para eles, Deus perdoador, ainda que os tenhas castigado por seus atos. Exaltem o Senhor, nosso Deus, e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Rei dos Reis, soberano Senhor, estamos diante da Tua presença, da Tua palavra, para exaltar o Teu nome, glorificar e ser edificado e transformado por ela. A Tua palavra, Pai querido, a Tua palavra, Pai, diz que é a verdade, a Tua palavra é a verdade, santifica-nos na verdade. Pai querido, e nós queremos ser transformados e santificados através da Sua palavra. Quanto mais nos aproximamos da Tua palavra, quanto mais vivemos a Tua palavra, mais nós estamos sendo separados e estamos nos tornando santos diante do Senhor, nosso Deus. Então, Deus Todo-Poderoso, santifica-nos santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós aqui temos 3 nomes citados nesses versículos que eu li: Moisés, Arão e Samuel. Ambos eram homens tementes a Deus, que invocaram o nome do Senhor, que ouviam a voz do Senhor e que adoravam o Senhor. Moisés foi o homem que libertou o povo do Egito em nome do Deus Altíssimo. Arão, irmão de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote, homem de Deus. E Samuel era profeta, sacerdote, servo do Senhor, homem de Deus. Aqui eram 3 homens de Deus. E os 3 homens de Deus, eles clamavam ao Senhor. E esses 3 homens de Deus se rendiam ao Senhor. Mas o interessante aqui que eles clamavam ao Senhor e tinham respostas. E na nossa vida não pode ser diferente. Eu e você temos que entender que nós somos chamados para servir a Deus, fomos chamados para honrar o seu nome, fomos chamados para celebrar a sua presença, somos chamados para ministrar os louvores ao Rei da Glória. Mas também temos que ouvir a resposta do Rei da Glória. Deus, ele não falava apenas com estes homens porque ele queria falar apenas com eles. Deus falava com estes homens porque estes homens se separavam para Deus. Houve, se você lembrar, recordar junto comigo, você que conhece a história, um dia o povo passou pelo Mar Vermelho, Deus pediu para o povo se santificar, se não me engano, por 3 dias. Pediu para o povo se santificar. Pediu para o povo se separar, se consagrar para Ele, porque Deus queria falar com o seu povo. Eu sei, eu já citei essa palavra várias vezes em diversas pregações, mas ela é tão real nos dias de hoje. Deus pediu para que aquele povo se separasse, se santificasse, invocasse o nome dEle, por 3 dias lavasse as suas vestes, colocasse vestes limpas diante da presença do Senhor, que que o seu jeito de falar, a sua maneira de falar, o seu modo de agir fosse transformado ali pelo Senhor, para que Deus falasse com o seu povo. Porque até aquele momento Deus tinha apenas falado com Moisés. Nem Arão ainda tinha escutado a voz de Deus. Então, depois do povo se separar por 3 dias, o Senhor vem sobre o monte, o Senhor vem com fogo, com raios, com trovões, e fala sobre o monte com o povo. E o povo disse: Moisés, fala você com o seu Deus, porque nós estamos com medo. E ali o povo deixou de
deixou de ouvir a voz do próprio Deus diretamente para ouvir o que Deus falava para Moisés transmitir para o povo. Então nós sabemos o que é necessário para ouvir a voz de Deus. O que Deus disse para o povo de Israel ali depois que eles passaram pelo Mar Vermelho serve para nós. Nós temos que nos separar para Deus. Nós temos que nos santificar, né? Que é separar para Deus, é mudar a nossa forma de viver, trocar as vestes, né? Aquilo que era do nosso passado já não serve mais para andar com Deus. Aquilo que nós vivemos no passado não serve mais para andar com Deus. A nossa vida de quando éramos pecadores, de quando éramos falhos, de quando éramos no mundo já não serve mais. Se queremos ouvir Deus, nós temos que andar conforme Ele deseja, da maneira que Ele quer, da maneira que Ele planejou para que possamos ter contato com Ele. E para ter comunhão com Deus, para ouvir a voz de Deus, é necessário santificação. E olha, que é interessante que no livro de Hebreus fala assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santidade é parte crucial para o cristão. A santidade é a parte crucial para o cristão, porque através da sua santidade você alcança um contato e um relacionamento com Deus. Você precisa separar a sua vida para Deus. E talvez você fale assim, o que é separar a minha vida para Deus? Não vai ser a sua oração de 15 minutos que vai ser a sua separação para Deus. Não vai ser uma leitura da Bíblia sem meditar que vai separar sua vida para Deus. Mas a separação para Deus hoje é você meditar de todo o seu coração na palavra de Deus. A santidade para Deus hoje é você buscá-lo até encontrá-lo. É ter a sua vida transformada por Jesus Cristo. Essa é a verdadeira santificação. O sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. É nos entregarmos para Cristo e vivermos como Ele viveu. Tarefa fácil não é, mas nós temos que fazer passo a passo, dia após dia. Temos que mudar o nosso modo de viver, porque o antigo modo, antes de Cristo, já não serve para nós. A maneira que vínhamos vivendo já não serve. Cristo nos ensinou um novo caminho. Cristo nos ensinou a maneira de adorar ao Senhor, de invocar o seu nome. E Ele disse assim, amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Você consegue colocar Deus acima de todas as coisas para ter a santificação, se aproximar de Deus, colocar Deus acima de todas as coisas, acima dos teus desejos, dos teus planos para o decorrer do seu dia? Quem vem primeiro no decorrer do seu dia? O que você precisa primeiro no decorrer do seu dia? Homens de Deus que ouviram a voz de Deus se separaram para Deus. O início dos seus dias era Deus. O decorrer dos seus dias viviam para Deus. Ter a vida transformada e mudada é viver aquilo que você não vivia. Antes você não conhecia Cristo e não vivia Cristo. Agora você vive Cristo. Então você começa o seu dia orando ao Senhor. Você começa o seu dia louvando a Deus. Você começa o seu dia falando das suas dificuldades, das suas debilidades, das suas fraquezas, daquilo que você não dominou ainda, falando, Senhor, me ajuda a dominar. Me ajuda a dominar aonde eu não consigo ainda. Colocando nas mãos de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas como que vai ter um intercessor pela sua vida se ele não sabe a necessidade que você passa? E eu não estou falando que Deus não é onisciente. Eu estou falando que você deve contar a Deus quais são os seus problemas, as suas dificuldades. Porque Deus, Ele conhece todas as coisas de fato, mas Ele deseja ouvir de você. Ele diz lá no livro de Filipenses que nós devemos nos apresentar a Deus diante dEle com todo o nosso clamor e com toda a nossa súplica.
Você tem que se apresentar diante do seu Deus. Depois de ter a sua vida transformada, e essa transformação é dia após dia, a cada passo que você dá em direção à palavra de Deus, seguindo os seus mandamentos, a santificação vai fazendo parte da sua vida e você vai se tornando separado para Deus. E cada vez mais você se aproxima da presença de Deus. E cada vez mais fica mais fácil ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas dizem: eu não consigo ouvir a voz de Deus quando eu clamo, quando eu oro, eu não tenho resposta. E a resposta não vem porque não se separou para Deus da maneira correta. Precisa orar mais. Precisa meditar na palavra de Deus mais. Precisa separar mais o seu tempo para Deus. Quando eu leio a história, né, dos heróis da fé, de pessoas que vieram ali depois, de sequência do livro de Atos, homens de Deus que foram levantados a seu tempo para ministrar o reino de Deus na sua geração, quando se fala deles, fala que eles oravam quase 8 horas por dia, que eles meditavam na palavra de Deus praticamente a jornada de um dia inteiro, que eles se separavam e se dedicavam para a obra de Deus na jornada da sua vida. Trabalhavam e quando voltavam dos seus trabalhos se dedicavam para a obra de Deus. E nós estamos querendo ouvir Deus com uma oração rasa, meditando pouquíssimo na palavra de Deus, e ainda culpamos Deus de não falar conosco. Enquanto Deus diz que para Josué que ele devia meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Enquanto Deus diz para Ezequiel que ele buscou alguém que estivesse tapando o muro, ali estivesse na brecha da intercessão, intercedendo, tapando aquele buraco do muro com clamor, com oração, e ele não encontrou. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E será que Ele tem encontrado? Ou tem encontrado adoradores com uma adoração superficial, com uma adoração rasa, com uma adoração de palavras repetidas que não podem sair do quarto onde está, porque o seu coração não está envolvido naquilo que está falando? Aqui fala de Moisés, Arão e Samuel. 3 homens de Deus. E é interessante que ele diz aqui, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Como está você e os mandamentos de Deus? Como está você e as ordenanças do Senhor? Para aquilo que Ele pediu que você fizesse, da maneira que Ele pediu para que você agisse. Como está você em relação ao perdão? Você perdoa aquele que fez algo de mal contra você? Ou seu coração ainda está magoado? Ou você deixou entrar no seu coração a mágoa, que depois essa mágoa virou dor, virou tristeza, e depois essa tristeza virou ira? Você perdoa como Cristo te amou, te perdoou? Porque Cristo, Ele tem muito mais acusações sobre a sua vida do que você contra aquele que você acha que é seu inimigo. Mas mesmo assim, Ele não levou em consideração os seus pecados. Ele te amou e se entregou na cruz. Então que nós possamos aprender esse mandamento de Deus, de amar os nossos inimigos, de amar aquele que está ao nosso lado, de amar aquele a quem Deus colocou à nossa frente, para amar tanto que ao ponto de anunciar o Evangelho para eles. Amar tanto ao ponto de falar assim: olha, o que eu tenho é Deus e eu quero dar Deus para a sua vida. Eu quero anunciar a palavra de Deus. Como está o perdão, como está o amor, como está a misericórdia de quando você vê um morador de rua passando necessidade. O que você tem feito? Devemos orar, sim, é fato, mas também devemos ajudar. O seu coração dói quando você vê alguém passando necessidade? Porque se doer, você tem que fazer algo. Você tem que amar de forma incondicional. Nós queremos tantos favores de Deus, e quando Deus nos permite, nos concede fazer alguns favores, nós nos negamos a fazer.
A palavra do Senhor diz que quando nós alimentamos ou damos de vestir para alguém, nós estamos fazendo isso para Ele. A obra de Deus, ela ainda continua, ela continua igual no livro de Atos. Deus olha para os órfãos, olha para as viúvas, olha para os necessitados. Olha o que a palavra de Deus diz no Salmo 116. Salmos. Perdão, deixa eu ver o Salmo aqui para não errar. Acho que é Salmo 112. Olha o que ele diz aqui, ó, no Salmo 113, a partir do versículo 5. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra? Ele levanta do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer sentar ao lado de príncipes, sim, com príncipes o seu povo. Olha como Deus vê o necessitado, aquele que está em dificuldade. E eu e você passamos e damos as costas, viramos de lado, contornamos, vamos para o outro lado da rua para não ajudar, quando nós podemos ajudar. Quando nós podemos ajudar, sabe? Nos separar para Deus e fazer a sua obra, é cumprir toda a sua palavra. A palavra do Senhor diz assim, ó, que nós seremos os seus amigos se fizermos o que Ele nos manda. Ele diz também, se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. E nós temos que cuidar do nosso próximo. Nós temos que demonstrar o nosso amor para com o nosso próximo. E fazendo isso, nós não vamos estar fazendo apenas para aquela pessoa. Estaremos fazendo para o nosso próprio Deus. Também a palavra do Senhor, em relação a cumprir os seus mandamentos, ele diz que nós devemos buscá-lo. Buscar enquanto pode me achar, invocar enquanto estou perto. Deus deseja que você o busque, mas busque de todo o coração, não apenas com palavras, mas com atitudes de busca, que é meditando em sua palavra. Como atitudes de busca que é com oração. Deus deseja que você tenha um coração prostrado e voltado para Ele, para honrá-lo. Que quando vem as dificuldades, não pensa, não tenho dinheiro para resolver esse problema. Não pensa, o que eu devo fazer? Não, já corre direto para o seu Deus. Já corre direto para o seu Deus. Isso é Deus ser o primeiro. Isso é Deus ser o primeiro. Quando vira a tempestade forte, fala assim, mestre, a tempestade está vindo contra nós. É invocar o mestre. E nós sempre deixamos Deus para depois, sempre vamos postergando Deus. Se o problema é enfermidade, nós vamos em todos os médicos que são necessários. E daí, depois, quando ouvimos dos médicos, agora somente Deus, aí é o momento que parece que vamos recorrer com toda a nossa fé. Enquanto Deus deseja que recorramos a Ele já agora. Antes do parecer do médico. Porque o nosso Deus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é Deus dos deuses. Ele é dono de toda a terra. Ele é o Deus que se inclina para contemplar o que passa nos céus e na terra. E se Ele encontrar você orando com fé, buscando Ele, Ele vai responder. Porque se Ele encontrar você separado, ali com o coração quebrantado e contrito, Ele vai responder. Porque Ele diz a palavra do Senhor que um coração quebrantado e contrito Ele não rejeita. Mas nós queremos ouvir Deus sem santidade. Queremos ouvir Deus sem uma vida de fidelidade e de busca a Ele. Queremos ouvir Deus nos nossos termos. E eu vou dizer para você, e digo isso para mim mesmo, nos nossos termos não vai funcionar. Porque quem manda é Deus. Salmo 99 diz isso. Reina o Senhor e tremam os povos.
Reina o Senhor e tremam os povos. É o que diz o Salmo 99. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Deus está acima de tudo. Então, não vai ser da maneira que você deseja, não vai ser de qualquer jeito que você vai obter a resposta de Deus. Deus não vai responder uma oração de qualquer jeito, uma atitude de qualquer jeito. Ele não vai receber. Lembra-se do sacrifício de Saul. Deus não recebeu. Olha só o que Samuel disse. Esse Samuel que é citado aqui, que Deus respondia. Diz, olha só o que Samuel disse. Porventura, Deus se agrada mais de sacrifícios do que obediência? Ele diz, melhor é obedecer, Saul, do que sacrificar. Uma adoração genuína a Deus é uma adoração em obediência. Em atitude, em obediência. Então obedeça ao Senhor teu Deus, haja conforme Ele diz em sua palavra. Cuide daqueles que necessitam da presença da palavra de Deus. Apresente a Deus. Cuide dos moradores de rua. Quando você ver, não dê as costas, mas haja com bondade e com misericórdia, porque foi com essa bondade e com essa misericórdia que Deus te viu envolto, coberto por seus pecados, coberto pelas suas culpas, coberto pelas suas falhas, e estendeu a mão e te deu pão, te deu alimento, que é o pão da vida. E talvez o que está faltando para a vida de um morador de rua é receber esse pão que você recebeu, mesmo não estando na mesma condição que ele física, mas espiritualmente você estava da mesma forma. Porque nós estávamos mortos para Deus, mas fomos vivificados e transformados por causa da palavra de Deus que foi derramada sobre as nossas vidas. E talvez um morador de rua só está precisando ouvir uma palavra de Deus à sua boca para ter a mesma vida que você teve, a mesma chance e a mesma oportunidade que você teve. Às vezes tem pessoas que olham para moradores de rua e os condenam, ou para as pessoas que passam extrema dificuldade e os condenam, para dizer o que eles poderiam ter feito para viver aquilo. E eu vou dizer para você, não é o que eles fizeram para viver aquilo que é o problema. O problema é o que você não tem feito para que eles saiam dessa vida miserável. Eu estou falando de morador de rua, mas isso pode ser para um vizinho seu, que talvez more no seu condomínio, que talvez more no lado da sua casa, só que ele tem a vida tão miserável quanto a de um morador de rua. E ele só está precisando de alguém que leve o pão da vida, para que ele possa ser transformado pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. A humanidade precisa de Deus. O homem precisa de Deus. O homem deseja ouvir a Deus, deseja ter as respostas de Deus. Mas para isso eles precisam conhecer a Deus. Aqui foi citado 3 homens, Moisés, Arão e Samuel. Todos homens de Deus, que vivenciaram o poder de Deus de forma maravilhosa, de forma tremenda. Moisés ouvia a voz de Deus, Deus descia numa coluna de fogo sobre o tabernáculo e falava com Deus. Arão foi escolhido por Deus por seu sumo sacerdote, ele ofertava a Deus, sacrificava a Deus em adoração. Samuel, profeta de Deus, sacerdote de Deus, servo do Deus Altíssimo, que ungiu Davi a rei, que ungiu Saul rei, que ouvia a voz de Deus em seus ouvidos, que quando criança ouviu Samuel, e ele respondeu, pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. Deus falou com Samuel quando ainda criança. E quando Deus falou com Samuel foi para corrigir o pecado do sumo sacerdote daquele templo, que era Eli. Para corrigir ali a forma em que ele criava os seus filhos e conduzia a nação de Israel naquele tempo como juiz. E olha só o que eu posso dizer. Samuel foi um grande homem de Deus, que foi usado por Deus, que falou para a nação de Israel. E teve um dia que ele falou para a nação de Israel, olha para mim,
Eu tenho agido para com vocês da mesma forma sempre. Não existe um ato, um erro que eu possa ter cometido. Ele agiu fielmente, porque ele agiu diante de Deus. Ele agiu com integridade. Ele estava dizendo, olha, o que eu sou aqui dentro do meu coração, eu transpareci para o lado de fora. E agi da maneira que Deus ordenou. E a nação de Israel não tinha nada contra Samuel. Então, meus irmãos, é hora de vivermos como esses homens de Deus. Eles se separaram, eles meditaram na palavra de Deus, eles clamavam ao Senhor, eles intercediam pelo povo. Moisés intercedeu pela nação de Israel. Deus disse, olha, eu vou destruir essa nação, vou começar uma nova geração a partir de você, Moisés. E Moisés ali intercedeu pelo povo. Seja um intercessor. Seja um homem adorador, como foi Arão. Apresente a adoração diante de Deus. Seja um homem como Samuel. Ouça a voz de Deus. Mas você só vai ouvir a voz de Deus se obedecer os seus mandamentos. Se ouvir as suas ordens e obedecer. E Deus diz que nós devemos amar o nosso Deus acima de todas as coisas. E amar os nossos semelhantes como a nós mesmos. Viva isso e você vai ouvir a voz de Deus. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que você possa ajudar muitas pessoas a comer do pão da vida, a se alimentar da palavra viva de Deus. Um dia, Pedro disse, tu és o pão do céu, tu és o pão vivo que desceu do céu. E que você possa compartilhar desse pão que você recebeu, dessa vida que você recebeu, para aquele que está assentado sobre um monte de lixo, que é os seus pecados, que é a sua vida de avareza, e apresentar o pão da vida. E essa pessoa vai se assentar junto com os príncipes. Em nome de Jesus. Rei dos Reis, soberano Senhor, te agradeço, Pai querido, por essa palavra. Te agradeço porque Tu és o meu Salvador, o meu Libertador, o Deus digno de honra, de glória e de adoração. Venha, Senhor, cuidar de cada coração, de cada pessoa, que possamos, ó Pai querido, falar do Teu amor para com os nossos vizinhos, que possamos falar do Seu amor para pessoas que conheçamos na rua, que possamos falar do Senhor para moradores de rua, para pessoas em extrema dificuldade, apresentar o Deus da vida, o Deus, ó Pai querido, que pode mudar histórias e realidade, em nome do Senhor Jesus. Eu te exalto e te engrandeço, ó Pai querido, porque eu sei que a Sua obra ela jamais irá parar, e eu sei que eu sou uma pessoa que vai ser usada, eu sei que essa pessoa que está ouvindo vai ser uma pessoa que vai ser usada para propagar o Teu reino, porque o Teu reino sempre cresce, ele não diminui, porque o Senhor é o Rei da glória. Deus querido, então age sobre as nossas vidas, usa as nossas vidas para mudar diversas histórias de pessoas que estão neste mundo, porque eu sei que de fato Tu és um Deus todo-poderoso e amoroso. E eu quero Te servir cada dia mais. Pai querido, em Teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém, Jesus. Amém.